E aí pessoal, aqui é o Samuel Hu, iniciando a live. Para quem estiver assistindo depois, eu estou só falando um pouquinho enquanto mais gente chega. Essa live aqui é a live pós-lançamento de Jerusalém, né? Jerusalém foi a última música do Projeto Constante. Depois de 2 anos, né, de músicas mensais, a gente, graças a Deus, né, conseguimos chegar ao final do projeto. E a nossa maior sensação agora é de gratidão, né? Um pouco de alívio, porque era uma pressão muito grande, né? A gente tem que estar todo mês, dia 28 às 8 da noite, com o clipe pronto, com o áudio pronto, uma composição nova. Mas a gente tem assim além do alívio, né, de termos conseguido finalizar o projeto, né, tem um sentimento de gratidão enorme. Eu vou convidar o Cauã aqui para participar do nosso bate-papo e também um pouquinho, fazer uma recapitulação geral de como foi o projeto. E aí, Cauã? E aí, tá me ouvindo bem ou tá ouvindo duplicado? Tá. Olha, vai falando aqui, eu vou aumentar o volume. Beleza. Olá, todo mundo. E aí, Cauã? Tudo bem? Sentimento de tristeza ou sentimento de alívio? Olha, eu não posso dizer. A gente sabe qual é que foram esses 2 anos, né? Rapaz, mas foi bom, né, Samuel? Foi muito bom. Foi. A gente testou muita coisa, a gente foi testado. Sim. Quase desistimos em alguns momentos, mas o senhor foi até esse último clipe, teve uma hora que eu pensei, não vai dar se certo. Deus não fizer, eu não faço. Calma, eu estava falando aqui com o pessoal que realmente a gente fez há 2 anos atrás, acho que a gente não tinha ideia do que ia ser, né? O trabalho, assim, não somente o trabalho, né? Claro, muito trabalho, mas também o impacto que o projeto ia ter com todo mundo, né? Com o público Com certeza. E como esse projeto deixou de ser algo do 288 só, mas passou a ser da comunidade mesmo, né? Uhum. E todo mundo agora no final tem mandado mensagens assim de puxão. Esse projeto acompanhou minha vida por várias fases, me ajudou, às vezes ajudou no casamento, ajudou no problemas psicológicos de gente com testemunhos de pensamentos suicidas que depois, né? Você também tem recebido, né, esses testemunhos. E então, eu acho que é um final assim que a gente chega assim surpreso e muito grato pelo que aconteceu, né? E aprendemos demais. É verdade. Eu acho que o Constante, ele conseguiu atingir o que a gente tinha sonhado lá atrás, né? Uhum. De ser um projeto que fosse uma comunicação constante e contínua com a igreja, né? Com o corpo de Cristo, com todos os irmãos, com todos os crentes. E acho que a gente conseguiu, de uma maneira muito bonita, né? Passando por todos os perrengues, algumas coisas o pessoal não tem nem ideia de como é que foi, mas passamos, né? Resultados a gente conseguiu, na verdade, expressar, né? O grande da nossa composição, das composições que a gente conseguiu colocar no projeto em si, não só as nossas, né? Sim. Mas também composições como do Rafael, do Davi Mesquita, Corban. E, poxa, a gente, né, o Tim entrando também, o João Luiz, eu, você. Então a gente teve colaborações ótimas, assim, e muita gente trabalhando. O Alex, exato. E assim, muita gente trabalhando, né? Realmente, no começo era um pouco mais isolado ali, nós dois, né? Mas
Era aquela coisa que a gente nunca sabia como é que ia ser. Explorando bastante o Padim, né? O Daniel Padim. Sim. E Mas o pessoal foi engajando, né? Acho que foi. foi um momento até para a gente evoluir como comunidade 288. Sim. E acho que muita gente começou a entender um pouco do 288 pelo Constante. Confunde um pouco, acho que o 288 é só o Constante. Tudo bem, Uhum. mas começou a entender um pouco mais 288 pelo Constante. Isso foi bom. Eu lembro que a gente tinha momentos assim que muita gente, muitas vezes as pessoas perguntam, não, mas por que a música tal tá só o Cauã e a guitarra, por exemplo, Onde Acabou Medo, né? Uhum. Como é que a gente escolheu assim, né, gente? Às vezes, principalmente no começo do Constante, era muito difícil a gente conseguir juntar o pessoal, né? Sim. Na verdade, era difícil até mesmo eu e o Cauã nos encontrarmos, porque tem uma rotina aí, né, de trabalho e tal. E muitas vezes os clipes são à noite, não é porque a gente escolheu fazer à noite, mas é porque não tinha outro horário para fazer, a não ser depois do expediente, né? E quando Então, porque a gente também não gravava no estúdio, então é, à noite a captação acabava ficando mais silencioso, né? em vários clipes a gravação e o vídeo é ao vivo mesmo. Né? Não Sim. tem edição, é ao vivo, é aquilo lá. E a gente começou assim, a gente começou nessa ideia de fazer, vamos fazer os pockets, porque ao invés da gente esperar 1, 2 anos para preparar um álbum de estúdio, fazer pré-produção, produção, lançamento, pós-lançamento, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente lançasse todo mês, que seja fácil. E aí, e aí a gente. Então, aí, com pouco recurso a gente possa fazer. A gente começou a fazer esses pockets, né? Foi tão fácil. Aí ninguém sabe que 80% do trabalho é carregar, montar cabo, preparar set, locação, varrer. Carregar a E mesa, sair sujo carregar a na minha mesa. calça. E aí no final a gente teve esse prazer, né? Acho que assim, não somente um prazer pessoal, mas também um prazer, acho que para todo o 288, de produzir algo em estúdio, com um videomaker profissional, né? Exato. E que foi essa música de Jerusalém, né? Que acho que conseguimos, assim, a gente pegou virtualmente todo o recurso praticamente que a gente conseguiu angariar em 2 anos de Constante e colocamos nessa música, né? Porque imagina, falar de Jerusalém não dava para ser menos. Exato. Então fala um pouquinho como é que você sentiu esse lançamento aí, a composição é sua, né, Cauã? É uma composição que a gente, desde o começo do Constante, em 2018, aí você já dedilhava ela, a gente já tinha visto ela, já tinha falado que ela ia fechar, né, o projeto. Foi interessante porque a gente vem de uma canção que eu falo que é a minha preferida do projeto, que é Só Nós Dois, né, que é a composição de Samuel. E é interessante que fala assim, né, o meu destino, né, eu quero conseguir e o meu destino é conhecer a ti. E aí depois a gente encerra conhecendo o Senhor, né? Sim. E a gente não tinha casado, a primeira vez quando a gente começou a pensar o Constante, a gente não tinha casado nessas duas letras, até porque as músicas não estavam terminadas, né? Sim, só nos dois foi só esse ano. Eu tinha Jerusalém feita, mas assim, ela não estava completa, né? Tanto é que a gente mudou um trechinho e tal. Uhum. Mas a ideia já permanecia. E depois eu acho que o caminho, né, que quando a gente começou no Contrastes, né, mostrando uma ruptura com o mundo atual, do mundo do terreno com o mundo espiritual. E aí a gente vai passando por várias coisas, criando novas memórias e tal. Força para vencer. A gente passa em vestígios, a gente passa um monte de canções que vão dando, na verdade, bagagem para esse cristão. É como o livro O Peregrino, né? Chega no final, né? A hora que você vai acrescentando tantas coisas, você consegue chegar na realidade, assim. E a Jerusalém eu lia Apocalipse e eu enxergava aquilo, assim, sabe? Meio transcendental, assim, né? Mas é como se realmente, puxa, a gente tem várias moradas, né? O nosso corpo sendo uma morada, nossas casas, nossos encontros, nossas relações, nossas aquisições,
nossos relacionamentos, sejam materiais ou sociais ou alguma outra coisa, a gente deposita e a gente habita neles, né? Só que todas essas coisas, quando a gente vai habitar com o Senhor, essas velhas casas, acabou, né? E isso tudo, assim, para mim, puxa, foi trazendo até que a gente conseguiu, né, entender essa realidade dessa Nova Jerusalém. E o que é interessante é a postura de quem está cantando já está lá. Isso aí eu achei... Acho que essa foi a sacada, acho que o Senhor deu para nós, né? De, puxa, a gente canta que a gente quer ir, né? Muitas vezes geralmente é isso. Não é? Nossa esperança, que foi exatamente a transição, né? A Só Nós Dois, ela faz a dança, né? Ela abraça o Senhor e fala, olha, eu quero ir, eu quero ir. E aí depois a gente tem a consumação na Jerusalém, né? Eu acho que eu não me lembro de outro hino que eu conheço, assim, pelo menos que a gente canta, que tem esse ponto de vista, né? Que o eu lírico não está desejando estar na Nova Jerusalém. Ele está lá e está se lembrando das coisas que já passaram, que na verdade são as coisas que vão acontecer ainda, né? Então essa é a pegadinha, a sacadinha, e que a gente tentou também transmitir na questão do clipe, né? Sim. De que todas aquelas cenas do mundo atual, secular, na verdade, eram o passado. Elas no passado, exato. A gente ficou com medo, né? E eu estou muito feliz de que as pessoas estão entendendo o que aquelas cenas significaram, né? Então acho que a galera aí dos comentários também, pelo que eu estou vendo, eles entenderam que é o arrebatamento, então a galera sumiu, foi arrebatado e está na Nova Jerusalém, né? Então, que bom, porque a gente também, esse é um clipe que a gente roteirizou, né? É o primeiro clipe que a gente fez roteirizado, né? Que não foi um clipe só mostrando os instrumentistas, né? Isso. Então teve todo um processo aí da gente tentar fazer uma contação de história, né? Um storytelling, e não de uma forma tão óbvia que ficaria brega, né? Sim. Mas de uma forma sutil, mas que causasse um impacto. E aí muita gente falou que quando começou a cair chave, começou a dar arrepio, tremelique, né? Então, que bom. Se o pessoal aí do Instagram entendeu o clipe, dá um joinha aí, tá? E se alguém não entendeu também, agora eu acabei de explicar. Assiste. Fala um pouquinho sobre a questão do arranjo. Como é que a gente chegou nessa questão do septeto de metais e tal? Isso, ótimo. A ideia da música, quando a gente começou a dedilhar ela lá nos 2 anos aí, até então a gente sentia falta, né? Toda vez que a gente tocava, falava, olha, tá faltando alguma coisa, tá faltando... E pela nossa formação, tanto eu quanto o Samuel, a gente tem uma formação clássica também. Então, todas as nossas músicas a gente sempre idealiza com cordas, com... E nunca conseguimos botar as cordas. Tudo a gente pensa, fala, nossa, isso aqui dá certo, entrar agora um naipe de violino, tal, aqui dá certo o cello. Então, tudo pra gente, né, a gente tem uma cabeça meio sinfônica, assim. E os metais, né, isso é um encontro maravilhoso, que a gente tem ótimos metaleiros, digamos assim, na vida no nosso convívio, né, na igreja. Então a gente consegue ter um contato com gente muito, muito boa, que está do nosso lado e o pessoal nem sabe quem que está ali, né? E a hora que a gente foi pensar, né, Samuel, a gente parou e falou, olha, como que a gente vai fazer isso aí e tal? Olha, por que a gente não usa os metais? Vamos colocar os metais porque é aquela anunciação, né? Eu queria muito a trompa, porque é o som, né? Como se ia fazer com 6, né? E a gente tava com 6 até então. E aí, pensando, por que a gente não coloca 7, né? Pra gente ficar com um septeto, né? Que fazia a correlação do capítulo anterior ali, né? De anunciar as 7 trombetas do Apocalipse. E então isso aí fez todo sentido, que após, né, essa passagem das trombetas, aí também começa, né, mais ou menos a letra da música vem um pouquinho ali da frente, e essa relação. E a dualidade de instrumentos, que são as trombetas, né, os trombeteiros apocalípticos ali, com o violão do Contrastes. Né? Que é a primeira música do Constante. Fazer o ciclo, que é trazer da Contrastes até a cena que eu estou fazendo, é a cena como se eu estivesse saindo das Contrastes, que é a primeira música que a gente abriu o álbum. Então isso, na verdade, tem essa ligação.
cria uma metáfora visual do caminho que a gente percorreu no projeto, né? Exato. Começou contrastes com um violãozinho e voz, né? Exato. Naquela casa de tijolos, e agora esse violãozinho e vozes, né? Então agora com as 7 trombetas e estamos ali na Nova Jerusalém, né? E as velhas casas já estão para trás. E assim, e também tem uma outra coisa que a gente nunca fez em nenhuma das nossas produções, que é um voice-over, um texto, né? Sim. Em cima ali, no meio da faixa. Então, explica um pouquinho como é que foi esse processo aí, Calando. Essa parte é uma parte que vem das referências múltiplas, né? De sons e de timbres que a gente tem na nossa construção musical, né? Eu e o Samuel, a gente ouve coisas muito distintas, né? Mesmo gospel, a gente ouve coisa muito, muito distinta para exatamente entender o que a música faz e como é feita. E, olha, por 2 anos a gente tentava criar uma parte adicional para a gente conseguir concluir a música. E nesses últimos 2 meses, né? Que aí a gente tava falando, olha, agora tem que terminar, tem que acabar a música. Acabou, Cauã, né? A gente parava e conversava com o Cauã, agora você senta e faz, senta e termina, porque quem vai terminar é a Jerusalém. E eu, esses meses de residência, hospital, uma loucura, eu falei, gente, eu não vou dar conta. Eu chegava à noite em casa, pegava o violão de madrugada e nada, não saía. Aí eu parava, sentava, ia ler a Bíblia, aí durante o dia parava no almoço, abria Apocalipse, dava uma lida ali no celular, então eu falei, gente, mas o que eu vou fazer aqui, né? Até que firmou. Aí eu sentei e fiquei nesse capítulo 22 e aí fiquei remoendo. E para mim ficou claro que assim, não tinha como a gente não falar, né? Deus começou falando, Deus começou criando, Ele começou falando, né? Não tinha como a gente terminar se também não fosse falando. Aí a hora que eu mandei assim, Samuel, eu acho que a gente vai fazer uma leitura aqui, viu? Eu sempre esperando as reações do Samuel, igual quando eu mandei a paizinha, eu falei, olha, eu tô mandando uma música. Me dá 10 minutos para me acostumar com a ideia. Peraí, daqui a pouco eu te respondo. E aí foi, Samuel ouviu, falou, não é que dá certo, né? E acho que teve um impacto. Aí a gente tentou ir um pouco a mais, né? Eu falei, bom, eu vou convidar o Pedro e o irmão Esdras para falarem. Eu quero o Pedro Dong e Esdras falando essa parte, esse trecho. E aí a gente ficou assim, né? Será que eles vão aceitar, né? Poxa, como que é isso daí, né? Vamos ver. Aí, assim, né? Os irmãos sempre nos surpreendem, né? A hora que a gente mandou mensagem, eles que se dispõem, se disponibilizam, o horário que a gente quisesse, eles estavam disponíveis. Mandei mensagem para o irmão Pedro, ele que foi, a gente tomando todo cuidado de manter tudo distante, tal, ele já chegou, tal, já foi treinando, assim, foi ouvindo que eu mandei o tempo assim para ele, falou, tem que ser nesse trecho, tá bom. Chegou, gravou uma, gravou 2, as 2 estavam boas, foi Voz boa, né, também? O Esdras já me mandou, já rapidinho, assim, ele acordou, eu acordei com ele me mandando mensagem, assim, então uma noção, e deu muito certo, né? E a ideia desse voice-over, na verdade, por que tem 3 vozes ali, né? Tem a voz do Pedro, voz mais centrada, porque obviamente a gente tem a voz do Pedro, né, gente? Então, a gente e é o que gravou com mais qualidade também, né? Com os microfones e tal. E é a voz do Pedro, né? E a gente tem que... Cada um com seu instrumento, né? Digamos assim. E aí ele tem essa voz mais centrada, né? Essa voz mais mais encorpada, dando mais centro ali. E aí o Esdras já está logo atrás aqui e eu estou dando, na verdade, um pouco mais de percussividade na minha voz. Mas a gente tem 3 vozes, né? Então, assim, Deus triuno, as 3. Então a gente mantém, né, sempre as colocações em 3 ali e tal. Tem uma certa parte numérica ali e funciona bem, né? Como se fossem aquelas várias vozes falando, não sincronizadas, mas as 3 vozes falando a mesma coisa, né? Com o mesmo objetivo. Isso também é um pouco de relação com o corpo, né? O corpo em si, digamos, com os irmãos. Né? Nem todos vão falar sincronizados a mesma coisa, mas a gente vai falar a mesma coisa com o mesmo objetivo. Então, para a gente chegar na Nova Jerusalém,
A gente não tem que estar só, a gente tem que estar colimado com a mesma visão e tudo mais, né, quando a gente fala, mas alguns sentem 1 hora, outros começam a praticar alguma coisa um pouquinho aqui, o outro tem um jeito de fazer, o outro tem outro. Nessa multiforme, mas todos com o mesmo objetivo, a gente consegue essa realidade de Nova Jerusalém. Então tem essas ideias todas passando na cabeça e a gente faz 30 segundos. Você acha que assim, porque Apocalipse é um livro de simbologia, né? Cheio de símbolos, cheio de metáforas. Então a música baseada nela, a gente também quis, até mesmo na produção dela, tanto áudio como vídeo, criar essas metáforas, essas simbologias. Então o que a gente já falou? Temos as 7 trombetas, que são o septeto de metais. Nós temos as 3 vozes, que representando a trindade, né, divina. E também essa questão do corpo, né, de falar em sincronia. Nós temos, do ponto de vista de imagem, aquela coisa do ciclo de mostrar a primeira casa com o violãozinho da primeira música constante. Em alfa e ômega. E ao contraste, e a Emily estava lá também, né? Então você e a Emily ali. A gente tem algumas simbologias, por exemplo, na tua cena do arrebatamento, você está deixando a casa. E a música fala, as velhas casas já deixei. Né? E qual que é a casa mais antiga do Constante? É aquela casa que a gente gravou Contrastes, a primeira, né? Exato. E a gente tem, assim, uma série de coisas que mostram que a gente pode interpretar numa segunda, às vezes até terceira camada de significado, e aí a gente ser fiel ao jeitão que é o próprio livro de Apocalipse, né? Eu lembro, assim, nessa produção, o nosso plano era totalmente diferente, assim, né? Sim. Inicialmente, a gente tinha pensado em roteirizar muito mais fortemente, né? Fazer muito mais cenas e aproveitar bastante a luz do dia e tal, né? Filmar Nova Jerusalém no final, assim, no descampado, lá em cima do auditório com sol. E aí nos preparamos, assim, né? A gente trouxe um videomaker profissional, o Eduardo Rara, né? Ele veio lá de Natal, do Rio Grande do Norte, para filmar conosco. Fomos no sábado à noite, e aí a previsão de chuva, né? No dia seguinte. E aí todas aquelas cenas externas que a gente ia fazer, né? Já começou a cair por terra, já. Começou a cair por terra. Aí a gente começou a ter atrasos inexplicáveis, né? A gente ia gravar as 7 trombetas, né? Os 7 metais no estúdio, no domingo, no dia seguinte, na parte da manhã, entre 8, 9 até 10h30, para acabar. E aí, de posse do áudio, depois a gente gravar o clipe, né? Começou 9 até, né? Mas terminou o quê? 4 horas da tarde? Foi. 4h30 da tarde. Quase 7 horas. Foi muito complexa a gravação, porque o arranjo, ele não tinha nem ponto de emenda, né? Ele é um instrumento, antes de um instrumento terminar, o outro já começava. Então, se alguém errava, a gente não podia, faz só a sua parte, mas a parte dele começava com o som do outro ali paralelamente. Então, não. Então tem que pegar o outro também. E aí, quando pegava o do outro, tinha um terceiro que também estava fazendo. Não tinha ponto de emenda. Virtualmente errava num lugar, tinha que começar a música inteira de novo. Exato. Então a gente ficou muito tempo ali e perdemos toda a luz do dia, né? E aí eu já, assim, né? Eu confesso que eu estava assim, ai, Deus, o que está acontecendo? A gente não tinha, então a gente tinha gravado áudio, né? Mas às 4 da tarde, mas era para ter o domingo inteiro para gravar vídeo, não tínhamos gravado quase nenhuma cena. Tava chovendo, então eu tinha que improvisar nessas cenas internas. Não tínhamos gravado as vozes do Pedro, do Edras, não tínhamos ainda encontrado eles. Nada. Então chegamos na estância de volta, que é a locação, às 5 horas, 5h30, o sol já passando, né? E a gente falou, olha, no mínimo a cena final tem que ser luz natural, por mais nevoado que esteja. Foi aquela coisa de juntar todo mundo na chuva, com camiseta branca, né? Então cuidado para não ficar todo mundo encharcado. Vamos lá, vamos pra chuva, a gente organizava, agora sai! E saia correndo de volta, agora a gente na chuva, sai! E aí eu falo, nossa, mas eu confesso que quando voltei, né, da filmagem no domingo, eu voltei meio desanimado, porque não ia ter as cenas que a gente imaginou só externas, ia ter que focar mais no estúdio. Tudo nublado. Mas aí eu fui
na hora que a gente estava editando o vídeo e ouvindo de novo, né, o voice-over do Pedro, o versículo fala que não precisarão de luz de sol nem de candeia, né? Exato. Aí eu pensei, se a gente tivesse filmado aquela cena final na Nova Jerusalém com sol, ia dar errado. Ia dar errado, porque a Bíblia fala que não tem luz do sol lá, entendeu? Então, o fato de estar aquele céu branquinho nublado com aquela luz difusa, Total. puxa, mostrou muito mais claramente o que é, né? E aí as cenas internas que a gente conseguiu fazer no estúdio, que deixou em preto e branco, para mostrar que era um outro ambiente, ficaram bonitas, mas o contraste com as poucas cenas que a gente conseguiu fazer, fizeram com que essas poucas cenas fossem muito mais impactantes. Exato. Porque aí quando acontece aqueles flashes ali, a pessoa, nossa, o que está acontecendo, tal. Então, assim, você vê, é Deus que faz, né, no fim das contas. A gente planeja, mas Deus faz. Era para ter sido tudo diferente e ficou melhor. Né? Porque não foi do jeito que a gente quis. A gente pode falar sem orgulho nenhum, porque não foi pelo nosso plano, não. Exatamente. Falou, olha, isso aqui era o plano C, D, não tinha nem plano, simplesmente aconteceu. Com certeza. Mas é verdade. E várias coisas aconteceram assim, né? Eu gosto sempre de contar da Vestígios, que quando a gente foi gravar, o Padinho foi na sua casa e eu tava no plantão ainda, aí que formou o arranjo, né? Sim. Tinha uma ideia de um arranjo de um jeito, momentos antes, um violão, e aí de repente formou. A hora que eu cheguei, eu falei, gente, é isso mesmo. Você tava convivendo com essa música aqui, a gente pensando nela há uns 6 meses, né? Nossa, mexe aqui, mexe ali, e não achava o ponto dela, né? O clímax. Bem Aí, isso. E é bem isso. É bem isso. Às vezes a coisa acontece no dia, na hora da gravação. Muita coisa foi assim. E esse constante, ele foi bem interessante pra gente, que muita coisa saiu na última hora, mas saiu na hora certa, assim. De terminar a composição, de mudar o nosso cronograma, de conseguir mudar alguma frase de uma música que a gente já tinha faz tempo, mas quando muda uma frase antes de publicar, já fez toda a diferença. Então, assim, essas coisas foram acontecendo e, puxa, são sensacionais, assim, né? E músicas que a gente ouviu, igual a do Davi Mesquita, né? O Que Eu Penso de Você. Tinha ouvido ela porque uma vez a gente foi juntos para a preparação de uma conferência Geração Santa. A gente foi lá para Nova Lima e a gente estava conversando, tal. A gente ficou junto, hospedados na mesma casa e começamos a conversar. Depois, um tempo, o Davi me mandou essa música. Falei, gente, essa música vai ficar. E ficou na minha cabeça mais de 2 anos isso. E aí, a hora que foi exatamente... Você vivia me falando, tem uma música linda do Davi Mesquita, tem uma música linda. Eu nunca consegui ouvir essa bendita música linda. Eu nunca te mandava. Nunca. Eu sendo eu, né? Aí deu certinho o tempo, foi um tema que a gente precisava, uma composição do jeito que a gente precisava, que eu falo como comunidade mesmo, né? E isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Acho que o Constante, para nós dois, com certeza, foi uma experiência única. A gente aprendeu muita coisa, a gente ouviu muita coisa. Coisas boas, a gente viu famílias voltando a reunir, acompanhando o Constante. A gente ouviu testemunhos de pessoas sendo alcançadas e se convertendo. A gente viu pessoas que não se reuniam mais, não congregavam mais, sendo alcançadas pela palavra, sendo alcançadas por um estilo ou por uma tentativa de proximidade, né? Que na verdade é isso que a gente tenta com o Constante, é tentar aproximar as pessoas e voltando a reunir, voltando a congregar, trazendo família de volta. Casais sendo ajudados, mulheres sendo ajudadas e consoladas. Isso tudo não tem preço mesmo, né? Até realmente não tem preço, né? Acho que o que a gente conseguiu entregar das nossas famílias, das nossas casas, do nosso bolso, do nosso coração também para esse projeto, acho que valeu a pena, né? Aquela coisa, né? Tem festa, se se converter, tem festa, né? Tem então, festa. assim, poxa, a gente está em festa, né?
E espero que a gente tenha ideia ainda de mais para frente conseguir gravar algumas faixas, né, se não todas, na sua versão, né, na sua versão imaginado. Possivelmente concordas. Eu concordo. O legal dessas duas últimas que a gente produziu um pouco mais é que a gente talvez pôde mostrar para todo mundo que acompanhou o projeto o que a gente viu, o que uma composição pode se tornar, né? Talvez se a gente tivesse gravado Jerusalém no começo do projeto, quando a gente estava ainda com bastante restrição, teria sido voz e violão mesmo, né? Como a gente fez várias músicas só com voz e violão. Mas você vê que quando a gente consegue entrar no estúdio, preparar o arranjo, fazer as 7 trombetas, um backing vocal e tal, como que a música ela pode ter mais impacto e alcance, né? Eu estava aqui dando uma recapitulada e é uma coisa que pouca gente sabe, na verdade, porque a gente também não quis se comprometer muito, mas a cada 3 meses, cada trimestre do Constante tem um tema, né? Só que assim, o pessoal não sabe que em 2018, antes de começar o Constante, a gente já tinha desenhado os 8 temas dos 8 trimestres que a gente ia ter. Só que a gente não chegou e falou, gente, os 8 temas serão esses. Porque vai que muda, né? E realmente mudou, assim, mudou de uma forma, né, de 180 graus. Então a gente... mas a gente tinha na cabeça no projeto que a única forma da gente realmente amarrar, porque a gente já tinha conversado que ia ter vários estilos de composição, né? Desde hinos com mais, né, digamos assim, conteúdo mais maduro, até baladas mais pop. A gente ia ter textos com linguagem um pouco mais jovial, uma linguagem um pouco mais adulta. A gente ia ter harmonias mais complexas, harmonias mais simples. Mas o que ia amarrar o projeto seria esse trajeto que ele ia percorrer nos temas, né? Que a gente ia começar com os temas de princípio de vida cristã, que é aquela questão de você ainda precisa se aproximar de Deus, né? Precisa fortalecer sua fé. Então, o primeiro trimestre o tema era aproximar, né? Então, a gente teve o contrastes, que fala aquela coisa de que você tem medo, você precisa de fé, vestígios desse amor que é de alguém afastado de Deus, e milagre em mim, alguém que tem falta de fé e precisa de milagres, né? Uma coisa até meio infantil, assim. A gente precisa de milagres para poder crer em Deus, né? Porque a gente não tem a experiência com Deus para embasar a nossa fé. A gente precisa de sinais. E aí, a partir daí, a gente foi tentando, né, subir nessa experiência. Desse primeiro trimestre, o que eu me lembro é que a gente, assim, começou mesmo sem saber como ia fazer as coisas, né? A gente, vamos sentar na frente da câmera, na frente dos microfones e ver o que sai, né? Contrastes foi bem assim, né? Total. E sentamos, a gente sabia o que queria fazer na casa, lá na estância, fomos lá, sentamos. Vestígios, é o que você falou, foi assim, quando o Daniel Padim chegou na minha casa, enquanto você estava lá no hospital, que a gente fez o arranjo e viu o que ia fazer. E gravamos ali. E ainda gravou meio tom acima, né? Gravamos meio tom acima, podia ter baixado. E o Milagre em Mim, eu até o dia da gravação eu não tinha a mínima ideia de como a gente tocar ela, e eu confesso que mesmo no dia da gravação acho que a gente não acertou o ponto, talvez, mas o Stefano nos ajudou bastante, né, a moldar, a gente mudou a melodia no dia da gravação, né, 2, 3 frases que o Stefano recomendou. Então a gente fazia as coisas ali na hora mesmo, e depois essas músicas foram até ganhando um pouco corpo nas performances que a gente foi fazendo, nas reuniões, nos cultos, nos louvores. E tanto é que hoje Milagre em Mim a gente toca totalmente diferente. Vestígios meio que a gente toca igualzinho, né? Contrastes tem o mesmo estilo, mas é uma música mais de banda. Sim. E aí eu lembro que no segundo trimestre, né? Eu falei um pouquinho do primeiro, quero que você fale do segundo. Aí o tema era, agora que você se aproximou, o tema era confiar. Uhum. E a gente achava, assim, quando a gente olhou no nosso papel, a gente achava, esse trimestre é o nosso melhor. Porque as músicas eram Onde Acabou Medo, Promessas e Refúgio. Uhum. E para mim, na minha opinião, eram as 3 melhores composições que a gente tinha. Eu adorava as 3, assim, né? E continuo achando, assim, muito boas. Mas foi onde a gente meio que apanhou da gravação. Apanhou do processo, né? A gente... Até que no semestre seguinte a gente mudou um pouco o processo de fazer as coisas, mas fala um pouquinho, quantos takes levou para te gravar Refúgio? Meu Deus do céu, Refúgio foi complicado. Porque Refúgio, de Nova de Samuel pós-plantão, e a gente começou a gravar
E aí eu lembro que perto da casa do Samuel, logo atrás tem uma avenida. E aquele dia começou a ter ônibus até 1h da manhã. Passava o ônibus bem na hora. Meu Deus do céu! E era gravação ao vivo mesmo, né? Tanto é que os microfones que estão ali são os microfones que estão captando o violão, tudo ali. E aí, às vezes, a hora que eu tinha acertado a música inteira, passava uma moto, passava um ônibus. Eu falava, ai, meu Deus, não! Aí para tudo de novo. Aí o Padinho monitorando o áudio. Pegou. Pode fazer outro. Volta tudo. E como era tudo ao vivo, a gente tinha que voltar tudo, desde o começo. Não dava para emendar. Não tinha corte. Senão o vídeo não emendava. Áudio, né? Áudio e vídeo junto. E aí, beleza, aquele sofrimento. Gente do céu, a gente foi muito tarde. Acho que eu cheguei aqui em casa, eram umas 3 ou 4 horas da manhã, para no outro dia ir de novo pro trabalho e tal. Uma loucura na nossa cabeça. Mas foi uma das músicas que... E também foi que na Refúgio foi a primeira vez que a gente usou certo a câmera que tinha comprado, né? Que fui comprar a câmera pra gente gravar. A gente comprou a câmera. A primeira vez que usou foi aonde acaba o medo, que aí regulou ela toda errada. Meu Deus do céu. Veio aquele ruído na imagem. A gente, meu Deus do céu, essa câmera na verdade não presta. É só a pecinha que aperta o botão às vezes. Eu arrependido. Mas aí o vídeo a gente começou a entender um pouco mais também, né? A gente já tinha, né? Você já tem uma noção, já trabalha com isso e tal. E eu lá falei, ai meu Deus do céu, comprei a câmera errada, e agora? E aí depois a gente percebeu que aprender como funciona um outro equipamento também, né? Então isso aí foi bem interessante. A gente assim, apesar de eu trabalhar com isso, geralmente eu trabalho dirigindo, né? Eu não sabia mexer, por exemplo, em edição no Adobe Premiere, no computador de vídeo. Eu oriento um editor de vídeo, né? Eu orientava alguém, um videomaker, que sabe mexer com a câmera. E, obviamente, no projeto, no 288 como um todo, e no projeto Constante principalmente, como o recurso é zero, então a gente... então, o recurso somos nós. Vai contratar quem? Não. Eu com salário, né, zero também, então eu tenho que aprender a mexer, e aí nessa coisa de aprender a mexer a gente faz muita coisa errada, né? Então a gente teve essa coisa de errar na câmera onde acabou o medo, e também assim, é uma música que precisava de mais arranjo, a gente não conseguiu, né? Sim. A gente não conseguia gravar os takes por causa do barulho na Refúgio, e no Promessas, que era a nossa música, assim, a menina dos olhos, assim. Eu lembro que você veio doente, mas você estava resfriado, mas se não gravasse naquele dia não ia sair. Era o último dia que a gente tinha. Era o último dia. Vou lá. Aí a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa, todo mundo sentado no chão. Aí eu lembro que, sentado no chão, assim, com as pernas dobradas, né? Eu achei trivial, mas aí o Cão falou, eu não consigo dobrar minhas pernas sentado no chão assim. Eu falei, como não? Então vocês vão ver no vídeo que ele tá com as perninhas assim, ó, tipo pra cima. É porque ele não consegue sentar com a perna dobrada. Eu não fico yoga assim, desse jeito, não. Então você vê. Aí, esse trimestre, a gente acho que tomou a decisão, né? Não, chega de fazer as coisas assim, meio que no dia, só tudo de uma vez, né? E aí, no semestre seguinte, que foi o trimestre seguinte, foi o tema pertencer, depois de confiar, agora você pertence a Deus, a gente começou com a posso confiar. E aí foi a primeira vez que a gente gravou o áudio separado do vídeo, né? Foi interessante, a gente gravou lá na salinha da administração da estância. Isso. No meio de um monte de papel velho de arquivo. Na sala de arquivo a gente gravou. A gente pegava o Cauã, jogava para dentro da sala de arquivo, puxava os cabos por fora, por baixo da porta. Vai, começa! Assim, sem monitores. Vai! Não, impressionante. Ainda bem que ali ninguém tava com rinite atacada, né? Saiu depois, né? Durante a gravação, Deus proveu. É bom que a poeira deve ter dado uma textura na gravação. Coisas que só o 288 proporciona. E aí, nessa mesma conferência, quando a gente gravou a Posso Confiar, aí foi a primeira vez que a gente ouviu a composição que não era ou sua ou minha, né? Ou da parceria, que foi a do Rafa, né? Do Tegani.
que ele estava nos ajudando a gravar Posso Confiar, Foi. e aí ele pegou o violão no intervalo ali e começou a dedilhar o riffzinho da música, né? Quando o teu nome invocar, né? Tchan, 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 tchan. E aí eu lembro que na hora todo mundo gostou, não. Bora gravar, vai ser a próxima, vamos fazer. A gente já saiu dali também e fez a gravação, né? Dessa daí. E aí a gente falou, não, agora legal que a gente vai dar mais diversidade aí no perfil de composição. Deu muito certo, né? Tanto o estilo de escrita, quanto também a levada da música, é muito gostosinha a música e tal. Então, puxa, isso deu muito certo. Eu lembro que eu olhava assim, às vezes eu fazia assim, né? Tipo, beleza. Vamos fazer. Tanto é que quando a gente mudou essa forma de fazer, conseguiu mais qualidade, a Posso Confiar e a Quando Teu Nome Invocar, foram nossas primeiras músicas que entraram em playlist editorial do Spotify. Uma playlist boa, né, do gospel acústico e que alcançaram muitas pessoas ali, deu mais de centena de milhar de ouvintes em cada uma delas, né? Exato. E aí a gente começou a diversificar mais o estilo. E aí terminamos com Escolha a Ti. Escolha a Ti foi uma que realmente saiu, a gente pegou a ajuda do Corbani para fazer a parte de coral da música, e uma música mais clássica mesmo, né? E que a história da Escolha a Ti é engraçada porque a gente dentro do nosso do nosso grupo, né? A gente tinha começado a ouvir durante as mensagens, os cultos, as palestras, o tema de Apocalipse 12, sobre a vinda do Senhor, o Filho Varão, que é o grupo de vencedores cristãos e tal. E existiu uma certa ansiedade por parte de todos aqui que a gente escrevesse uma música com esse tema, né? Então a gente falou, não, então vamos fazer uma música de Apocalipse 12. Então a gente pegou Apocalipse 12, escreveu ela de cabo a rabo, assim, transformou as figuras ali em coisas, né, em metáforas, símbolos do mundo de hoje, né, do dia a dia, para o pessoal entender. E a gente pensou, agora essa música aqui a gente vai, dentro do nosso grupo, tocar, né? E eu lembro que o primeiro culto que a gente foi tocar, assim, né? A coisa tem que marinar, né? A gente foi tocar e o tema da palestra, da palavra no culto era Apocalipse 12. Exato. Né? Então a gente programou ali, né? Ministério de Louvor, vamos programar Escolha a Ti. Aí tocamos Escolha a Ti, né? Levamos um puxão de orelha. Mas por que programa essa música? É muito morta. Parada. Aí a gente olhou, eu olhei pro Cauã assim, a gente falei, nunca mais a gente vai tocar essa música, né, Cauã? A gente começou a tirar ela dos planos. E eu lembro que de todos os lugares do mundo, né? Justamente na Bahia, exato, onde eu achava que era só música agitada que ia pegar, a gente foi dar workshop na Bahia e a gente não ia colocar Escolha a Ti em nenhum momento ali dos workshops. Não estava em nenhuma playlist nossa ali. E a primeira coisa que a gente se depara ao chegar é um super cartaz assim, de uns 4 ou 5 metros, dando boas-vindas ao pessoal, com uma estrofe de Escolha a Ti. Aí, eles sabem todas as vozes que nem eu sei mais. Deve ser uma coincidência. A gente ficava lá, almoçava, de repente estava olhando alguém cantando a voz do contralto do coro da Escolha a Ti. Um grupinho. Daqui a pouco os outros, não, estamos cantando ali o finalzinho. Aí a gente pensou, gente, Escolha a Ti é hit da Bahia. Então a gente colocou ela, cantamos ela no louvor, né? Sábado à noite. Veio aquele louvor forte, o pessoal adorando mesmo, escolhendo o Senhor. Sim. E isso aí realmente nos encorajou demais com essa canção, né? Tanto é que aí depois ela voltou para o nosso repertório, assim, e tem ajudado muito a gente, também ajudado muitas pessoas. Né? Isso é engraçado mesmo. Foi, às vezes a gente acho que Deus prova a nossa, às vezes talvez, nossa alma, né? E também não ficar ofendido, de não ficar. Sim, não. Eu não sei o que eu estou fazendo. A gente tá bom. A gente tem que ter o espírito de submissão, de comunhão. E muitas vezes Deus não permite que haja uma recepção muito boa
primeira vez que a gente lança uma música. Exato, várias vezes. Para deixar que, não, tem que depender de mim, não é só o que vocês quiserem, não. É verdade, é verdade. E aí, para finalizar o ano, a gente foi no tema perceber. Então, depois que você pertence ao Senhor, aí você percebe o seu valor, né? Foi a primeira vez que a gente fez uma composição em espanhol, né? Fora da nossa língua, era uma pressão, assim. Aí a gente teve 2 músicas que, de uma certa forma, surpreenderam pela reação, assim. A gente já gostava delas, mas Deus Bendito e Sangue Cruz, que até hoje são das músicas do Projeto Constante das mais ouvidas e pedidas, né? Onde tem louvor e tal. E a Deus Bendito a gente mudou muito também, né? Você lembra? Mudou. Ela quase foi tema da conferência O Poder que Liberta. Sim, do começo do ano, né? Lá atrás ela já ia ter esse tema. E aí a gente segurou do nada, os irmãos pediram, a gente apresentou a música. Eu lembro que o Davi Costa, né? Rafael Costa, desculpa. Rafael Costa. Ele tinha olhado a música e falou, nossa, dá muito certo, vamos tocar. Porque, na verdade, no segundo período era a verdade que liberta também, né? O poder que liberta. O poder que liberta, o poder que liberta. E a verdade te libertará era o mote da música. Exato. E aí tinha isso daí. E dava certo tal, só que aí na hora abafou. E a gente tinha uma levada diferente também, né? A gente tinha uma ela tava mais famosinha, mais vermelhão, assim. E aí o dia que a gente veio comer uma pizza aqui em casa, depois de uma reunião, juntou, tava eu, você, Rebeca, acho que veio a Sofia, o Valnão, o Estevão. Tinha mais alguém? Era época pré-Covid ainda. Isso aí 2019, né? Final de 2019. Antes do Covid. AC. Então era na era AC ainda. E aí a gente veio comer e tal. E aí depois começou a fazer um riffzinho. Eu fiz aquela primeira parte, né? Ele falou, põe aqui a caidinha. Aí que fechou. E aí, o si bemol é cromatismo. Que começou o entendimento dessa Deus Bendito dessa maneira. E o legal dela é que ela sempre queria que fosse o Valnã cantando, né? Eu sempre falava assim, quem tem que cantar isso é o Valnã. 2 anos esperando esse Valnã vir para São Paulo. O menino da Deus Bendito, né? Afinal de contas. O menino da Deus Bendito. Aí... E a gente fechou esse ano de 2019, né? Eu acho que, assim, de todas as músicas dos 2 anos do projeto, as que mais dá vontade de revisitar e tratar em estúdio, eu acho que meio que se concentram em 2019, que é onde a gente ainda estava com uma produção ainda em ritmo de aprendizado para certas coisas. Sim. E outras coisas a gente não estava com recurso para ter músico, arranjo, E também nem muitas pessoas ainda estavam tão dentro do projeto que saíam das suas cidades e pudessem vir e participar conosco, né? Então, eu tenho assim, aquele segundo trimestre lá que a gente ficou com Onde Acaba o Medo, a Refúgio, Promessas, todas essas assim eu falaria, puxa, vamos fazer uma versão de estúdio. Tu Eres Mas, Milagre em Mim, todas essas eu acho que daria a música seria outra coisa nessa versão. E aí, em 2020, a gente entrou numa nova fase, né? Uma fase um pouco mais para cima na rampa, né? Da caminhada cristã. E aí a gente começou com o tema desejar, né? Depois que você percebe o que Deus é mais que tudo, aí você tem que passar a desejar as coisas de Deus, né? E aí a gente tem um trio de músicas que é Força para Vencer, O Que Eu Penso de Você, do Davi Mesquita, a música linda que finalmente eu ouvi depois de 1 ano, e Irresistível Visão, que não era nada do plano, mas a gente compôs ali 2 dias antes de gravar, né? Então, eu acho que assim, a gente entrou numa fase assim que diversificou mais, né? A primeira vez no Força para Vencer, na verdade Sangue Cruz já tinha feito, mas no Força para Vencer a gente aumentou a questão do arranjo, muita gente na tela ali, 4, né? 4 instrumentos, vai backing vocal, o Moisés cantando, né? E a gente começou o ano variando bem também os intérpretes, né? Sim, que era uma necessidade também, né?
a gente conseguiu, então, Moisés cantar a Força para Vencer, O Que Eu Penso de Você, já produzido lá com o Mesquita, o pessoal do Cais, né, em Brasília, e o Irresistível Visão, o grandíssimo Ismael, lá de São Luís, né? Então já foi um trimestre sem Cauã, né, Cauã? Pelo menos na tela, né? Mas ali, na verdade, você estava, né? Inclusive, é engraçado, todo mundo pergunta, por que Cauã tá lá no fundinho do Força para Vencer, assim, parece um mini... Tentando subir, mas não deu. E aí o pessoal fala, mas o que aconteceu? Tá de castigo? Não. O Cauã realmente nessa fase, ele estava com o coração de, puxa, o Constante é mais do que Cauã Soares, é mais do que a gente precisa diversificar, mostrar mais rosto. Então ele não queria aparecer muito mesmo. E aí quando eu apontei um lugar ali, ó, tinha que ter alguém naquele canto esquerdo da tela, para ficar pequeno. O Cauã saiu correndo, saiu correndo e foi pra lá. E aí tá, então ficou aquela mosquinha ali, dançando no fundo. Do nada, assim. Mas é bom, foi bom. E aí na Irresistível Visão você fez grande parte do arranjo, né? Mas resolveu tocar o djembe, né? Olha, que eu lembro que eu fiquei bravo com você, que achava que não ia funcionar esse djembe. Falei, Salvador, deixa eu tocar esse. Eu falei, por que vai tocar um djembe nessa música? E o melhor do djembe é o corte aleatório, você lembra? Que a gente estava gravando, quem não sabe, a gente ficou gravando, olha isso, a gente gravou a Irresistível Visão por mais de 24 horas seguidas. Sim. Foi? Porque a gente começou gravando na manhã anterior e terminou de gravar o clipe na tarde do outro dia. Então a gente ficou mais de 24 horas direto, gravando, sem dormir. Sem dormir, direto mesmo. Enquanto a gente ficava ali produzindo e tal, o pessoal falava, ó, vai dormir um pouco, depois vocês voltam. E a gente foi fazendo tudo isso, então foi bem interessante. E aí, cada coisa a gente gravou num lugar, né? A voz a gente gravou num lugar, o piano a gente gravou em outra sala, o sax gravou na casa. Na casa do Eric, aí depois a gente voltou para a sala Jaspe à noite para gravar as meninas cantando, aí viramos a noite lá gravando o djembe, e o djembe eu tava fazendo uma levada, colocando alguns contras e tal, né? Diversificando o ritmo. Aí o Samuel, assim, ele que estava, né, na hora de engenheiro ali de áudio, chegou e disse, olha, nessa parte aqui, eu acho que nessa parte você tem que mudar um pouco. Então você muda tal, e aí você para aqui. Pá! Aí você deu um... Eu parei, cortei o rec. Assim, bem na hora que eu tinha feito um... E aí por isso que tem essa parada direto, né? Porque eu continuava essa parte daí. Ficou uma virada fantástica que o Cauã teve que ensaiar umas 2 horas para pegar para fazer no vídeo. Enquanto tava arrumando o vídeo, eu ensaiando. Virada de... essas coisas é Deus, né? É Deus que mexe lá. Deu muito certo, isso daí deu muito certo. Foi interessante. Essa música foi boa de fazer. E aí a gente foi pro segundo trimestre de 2020, né? Agora já em fase de quarentena, né? E a gente naquela dúvida de como fazer para gravar os projetos. Aí a gente entrou numa fase que o tema era renovar, né? Depois de desejar e de realmente buscar o Senhor, agora era hora de renovar nosso amor por Ele. E o grande, digamos assim, o grande trunfo na manga é que a gente já tinha gravado, aí a gente agora colocou em inglês, né? Uhum. Pela segunda vez mudamos a língua, né, do português. Primeira vez era para o espanhol, em Tuares Mais, agora para o inglês, no Whenever I'm Low. Que é outra história também que a gente, na hora, ouviu o Alex, aquele maluco, né, um Cristo assim, que ele começou a cantar a música naquele ritmozinho, a gente falava, é fantástica, a letra é linda e tal. E aí ele parava assim, e nunca continuava a música. Mas cadê o resto da letra? Não lembro. Tá, mas tá anotado em algum lugar? Não. Eu não terminei essa parte. Como assim? Quem que sabe essa música? A minha irmã. Você consegue falar com ela? Não. O Alex não consegue decorar. Então, tinha uma letra. Tinha uma letra para a segunda estrofe. Mas aí a gente fala, já que a gente não vai achar essa letra para a segunda estrofe, sentamos ali, né, com a Alex e vamos lá. Vamos escrever, então, aí eu e o Cauã... Uma noite falando inglês e escrevendo. Passamos uma noite falando inglês e junto com ele finalizamos a letra, né, da segunda estrofe do Whenever I'm Low. E aí já no dia seguinte já
direto gravar. Fala, como é que vamos gravar? Vamos gravar live. Junta um monte de galera, todo mundo que já fez missão lá em Flórida. Pega o Willen, que é o cara do vídeo lá. Exato. O William que já tinha gravado a Irresistível Visão. Irresistível Visão. Aí ele gravou também o Whenever I'm Low, tratou tudo e tal. Então foi bem interessante isso também. E eles gravou tudo e a gente captou, essa a gente captou live mesmo. Captou ali na hora. E depois deu problema porque não vou falar o nome de quem foi, mas ele, acho que em vez de apertar o REC, deve ter apertado pause. Então os melhores takes ali... Foi. Não estavam gravados quando a gente foi ver. Então aí eu fiz um Frankenstein ali na edição, peguei os melhores momentos, assim, e juntei. E aí a gente... Isso aí era o quê? Fevereiro, né? E como a gente precisava fazer o clipe em abril, então a gente pelo menos já tinha isso gravado, e o William editou para nós, ficou lindo, aquele tratamento de cor, deu aquela sensação assim... de presença daquela galera, todo mundo louvando o Senhor, então deu uma energia. Todo mundo passando fome, por isso que foi bom. A gente segurou o almoço de todo mundo ali. Então foi jejum e oração mesmo, aquela música. Exato. Quem acha que é fácil, pergunta para quem participa, um pouquinho só das gravações. Porque o pessoal, eu quero participar. Eu falei, então tá bom, você vai carregar coisa, vai carregar peso, vai montar e desmontar e vai passar fome. Porque é 5, 6 horas direto, vindo de outras coisas. Então... Vindo de outras coisas. E aí a gente chegou na Novas Memórias e o Meus Olhos Te Veem. E a gente aí, no Novas Memórias, a gente foi no nosso salão de reuniões, né? Lá na Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, em São Paulo, vazio. Sim, como né? Simbologia até também. Como simbologia. E aí a gente fez aquela gravação também, de novo, fazendo os arranjos tudo em cima da hora, porque por causa do isolamento não dava para ficar se encontrando. Exato. Então a gente foi lá, gravou um de cada vez. Depois vocês vão ver que as cadeiras ali estão até meio afastadas, né, na cena, uma em cada canto, por causa do Covid já. E Meus Olhos Te Veem é Cauã e violão por causa do Covid também. Exato. E a gente tinha um sério problema nessa música de, puxa, mas só o Cauã e violão não tá funcionando. Uhum. E aí, assim, Cauã, grava qualquer coisa aí. Aí grava. Começou a fazer vários vocalize, não sei o quê. Aí a gente falou, depois a gente bota um efeito aí de fita cassete, assim, um tape. Exato. E deixa isso de fundo. No fim das contas, esse efeito virou um eco, né? Nosso grande irmão, amigo, Step Incos, né? Se voluntariou para fazer essa mixagem e transformou aquelas segundas vozes que o Cauã fez, assim, em efeitos maravilhosos, assim, e combinou muito com aquele ambiente vazio, aquele corredorzão, né? De paredes de pedra, assim. E o Padinho lá no fundo segurando a lâmpada. Pra quem não sabe, aquela luz azul lá no fundo que faz um X, uma cruz... Não é um tripé que segura aquela luz. É o Daniel Padim que pegou a luz e ficou segurando na mão o tempo inteiro. Respirou. A capacidade dele ficar imóvel me surpreendeu. E a música era longa, era mais de 5 minutos. Maravilhoso. O treino muscular desse menino é de outro mundo. Eu não sei como. Acho que Deus sustentou, que nem sustentou ali aquela mão de Abraão ali, né? Foi. Do Moisés. De Moisés. Não. Estátua. E aí ela até hoje está na playlist editorial do Spotify. Inclusive, se o pessoal quiser entrar na playlist Gospel Acústico do Spotify, vai lá, ouve a música. Ela está já há 6 meses ali na playlist, né? É muito legal e ela tem atingido muitas pessoas que estão vendo assim o Senhor com os novos olhos, né? Exato. Aqui, vamos finalizando o nosso tempo aqui. Aí o penúltimo trimestre, que a gente falou de amadurecer. Aí a gente teve uma coisa linda, né? Que é uma história linda, que a gente até fez uma live, que é a música Estações, né? Muito junto com a Débora Pizarro, Congresso das Mulheres. A Resplandecer, que também é outra que começou de um jeito meio MPB, brasileiro, folk, e virou quase um hip hop, né? Um beat ali. Ficou legal. E Prova de Amor, né? Sim. Que é a música do nosso grande, querido maestro Corbani, assim, que vai estar no nosso próximo álbum, que é o Sonho, uma produção maior, né? Com outra instrumentação, mas a gente falou, a música é tão linda que eu queria que ele tocasse piano e voz com a Núbia, né? Sim. A Núbia grávida.
E aí a gente entrou nessa última fase, que é viver, onde a gente fala do amor é meu lugar, a Só Nós Dois em Jerusalém, que a gente comentou. Então foi um trajeto aí que, e no final, a partir de Prova de Amor, essas 4 últimas, gravamos em estúdio. Aí teve o grande prazer de gravar em estúdio áudio. Exato. Depois de 20 músicas, gravando como dava, né? Exato. Apanhando, parando, apanhando de novo. Foi. Não conseguimos fazer um arranjo de estúdio, mas a gente fez a captação, pelo menos, dos vocais, piano, num estúdio, mesmo no estilo pocket. E aí conseguimos finalizar. Eu acho que depois disso tudo, assim, o sentimento é mais de alívio mesmo, viu? É. Mas assim, eu acho que o projeto Constante, apesar de não ser só o que o 288 faz, ele meio que fez o 288 crescer, né? Amadurecer em todos os sentidos. E a gente caminhou esses passos aí da jornada cristã. E para cada público a gente tinha alguma coisa para dar, né? Eu sei que para quem gosta de clássico tem coisas clássicas, para quem gosta de coisas mais alegres tem, quem gosta de coisas mais introspectivas tem. Então, assim, é um projeto que a gente realmente quis sair do que a gente chamava da ditadura do estilo, né? De querer ser sempre, uma produção sempre faz o mesmo estilo de música, o mesmo jeito de tocar, e diversificar para que a gente pudesse alcançar todo mundo, né? Por mais peculiar que fosse o gosto de cada um. Exato. O Constante não é o 288, mas é o que o 288 é, né? Então acaba sendo e não sendo, né? E é interessante que a gente começa a terminar o Constante agora, né? A gente terminou o Constante empurrando para o próximo lançamento também, que já começou, que é o Alumiar. Lindo, e ao mesmo lindo. tempo também já está ligado para frente, que é o sonho, né? Então terminamos as gravações. Então um álbum acabou entrelaçando outros, né? Sim. E puxa, acho que isso para a gente é muito impactante, assim, né? De ver quantas coisas o Senhor foi fazendo e dando para nós, né? Acho que na sua casa você também foi muito abençoado, eu também. Aqui em casa, ver o nosso engajamento, eu e a Rebeca, puxa o apoio que minha esposa dá, você também, puxa sua família que te... Pode ir, Samuel, vai, pega carro e vamos. Com quem que tá? Não tá com o Cauã, os dois estão para cima e para baixo, né? Então, assim, isso tem sido graça para nós também, né? A gente encontrar sempre um ali para falar, cara, acho que chega, para mim chega. O outro diz, não, vamos aí, vamos mais um pouquinho. Isso foi bom, sabe? Nessa nossa jornada também, que é o Constante, né? Então, pra gente, sim, essa história. A gente tem que muito agradecer todo mundo que participou, mas também as nossas famílias, né? Que deram esse suporte. A Lisa, minha filha de 6 anos, ela já sabe de cor a música antes da gente lançar, de tantas vezes que ela ouve na mix, na edição, ela já vem cantando. Corrige ainda, se cantar errado. Já corrige, não é assim. Isso não. Aí mostra para todo mundo, chega uma amiguinha da escola, deixa eu te mostrar Sangue Cruz. Aí bota Sangue Cruz, tem que colocar. Peço perdão. Assim mesmo. Então, é isso, né? Faz parte da nossa vida, né? E acho que as músicas fazem parte da nossa vida. Então esse é o poder da música como um veículo para a palavra, né? Sim. Que ela realmente ela pode fazer parte do seu dia, pode fazer parte do momento que você está no trabalho, você vai ali, está trabalhando, pode estar ouvindo, pode estar cantando internamente, lembrando da melodia, da música. E isso aí vai fazendo a palavra de Deus entrar na sua vida e transformar a sua vida de acordo com a vida que ela traz, né? Exato. Então, assim, o Constante também, de uma forma mais ampla, quis mostrar isso, que o louvor não é só a Deus, a música, não é uma coisa só de um momento na sua semana, mas é algo que é constante e deve ser constante na vida da gente. Exato. É isso, era isso. Constante, a gente está tentando, né, programar uma live para a gente conseguir tocar, né, o Constante. Já vou avisar que essa live a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, porque para trazer gente de fora, para conseguir ter estrutura, isso a gente vai ter que colocar dinheiro, né, porque a gente tem que alugar equipamento, muita coisa a gente não tem.
pagar passagem, nem todas as passagens a gente consegue pagar do nosso bolso, então às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? E então, quem quiser sempre contribuir também vai ser avisado a hora que poderá ajudar. Tem alguns outros projetos aí para sair, né? Talvez a gente consiga lançar esse workshop para a gente ajudar as pessoas que têm desejo e vontade de aprender mais sobre como servir como ministro, né, de louvor, seja como músico de instrumentos físicos ou de instrumentos orgânicos, seja para entender um pouco mais do que é música em si, ter noção de teoria musical. Então, assim, a gente vai começar a ter toda essa parte. Então, assim, para que vocês também, né, todo mundo consiga ser um constante, né? Ser um músico constante, ser daqueles que ministram louvor na casa de Deus 24 horas por dia. Tem muita coisa ainda para a gente conseguir fazer, né, Samuel? Tem Sempre Novo, que é uma releitura, na verdade, de clássicos e clássicos cristãos. Então a gente tende a lançar o primeiro volume daqui a pouco. Então, assim, um parênteses nesse Sempre Novo é que muitas vezes o pessoal confunde, mas por que o 288, né? 288 é só música nova, ou 288 é só gospel, é só worship. Gente, não, a gente é uma produtora e, obviamente, que se a gente tivesse recursos, né? Doações, ofertas para fazer várias frentes ao mesmo tempo, a gente já teria lançado, sei lá, 10 álbuns em 10 estilos diferentes, inclusive com músicas tradicionais, né? Exato. Então, vocês que têm apreço por aqueles hinos da nossa história, né? Desde de séculos atrás, até as coisas que estão no cantor cristão, nos inários pretos por aí, né? Isso aí faz parte do repertório 288 e a gente quer produzir mesmo, né? Só que é uma produção que leva tempo, porque já foi muita coisa gravada em cima deles, então a gente precisa marinar arranjos que sejam diferenciados, né? Porque para não fazer mais do mesmo, né? E a gente também tratar com respeito esse material, né? Então, lidar com um material que é muito histórico e que já foi tão bem cantado, né? Tem um peso, né? E esse peso a gente não pode tomar de uma forma leviana. Então, a gente não é uma dualidade, ou 288 ou hinos tradicionais. Não, gente. Faz parte do repertório da nossa produção. Então, nós vamos fazer, temos feito, inclusive, temos no EP Espelho, a gente tem o Glória Dai, né, que é a doxologia, a gente tem no Santo Serei o Santo, 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 né, então a gente já tem feito isso, a gente tem feito alguns hinos clássicos novos, mas o Sempre Novo aí vai ser um projeto voltado especificamente para esses hinos históricos, que podem ser velhos, antigos, mas são sempre novos, né? Exato. E aí, inclusive o Sempre Novo, ele vem com a ideia de ser mais completo ainda, né? De trazer além da música, de vídeo e tal, trazer a história desses hinos, trazer a história da composição, trazer a história do arranjo, trazer o que a gente estava pensando e fazendo, né? Com o nosso, o que a gente vê hoje e o que aconteceu quando ele foi feito. Né? Então tem todo um trabalho histórico de levantamento de bibliografia, de biografia, para ser escrito, para ser debruçado, para a gente conseguir respeitar isso também. Obviamente que eu sempre falo o seguinte, quem estuda música entende a palavra clássico de outro jeito, de um jeito diferente de quem não estuda, né? Porque eu ouço algo que hoje o que eu ouço, daqui 20 anos pode ser chamado de clássico. Né? O que a gente chama de música clássica, né? Vamos falar de Beethoven, de Mozart, né? Para ninguém ficar perdido, era pop. Então, assim, os caras também não foram aceitos na época, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai fazer uma releitura de algo, eu trago, obviamente, o que eles tinham de tecnologia para a música na época. Então, por que usavam o violino? Porque era o que eles tinham, né? Eles não tinham guitarra com inúmeros pedais hoje, entendeu? Então, assim, óbvio que a gente tem que saber dosar todas as coisas, né? Mas é exatamente o que você produz é com o que você tem, né?
E então as releituras, quando a gente vai fazer, a gente tem que fazer sempre essa mescla, né? Entender o que era, o que tinha, qual que é e o como que eu posso expressar isso hoje. Porque senão a gente é só tocar com alaúde, né? E aí não ia dar muito certo hoje em dia. Então, assim, né? Vamos. Se bem que é até interessante um dia a gente fazer um projeto com música instrumental antiga, hein? Esse grupo aqui é interessante. Bota umas teorbas, alaúdes, flauta doce. Isso é interessante. A gente canta em hebraico. A gente sonha, né? Bom, acho que a gente já está terminando aqui, né? Uhum. Até estranhei que o IG não nos cortou. Ah, eles estão gostando da gente, Samuel. Então, que bom. Estão deixando a gente sonhar. Mas o que eu queria deixar de recado é o seguinte. As nossas intenções são sempre de levar Deus através das músicas. Bom, entenda isso, aceite isso dessa maneira. Não é pregar um estilo, não é pregar uma ideia diferente, não sei lá, o que possa surgir na mente de uma pessoa. Mas a nossa única finalidade é sim pregar o evangelho, falar de Deus, falar de Cristo através das músicas. E ponto. Essa é a nossa finalidade, né? Eu tenho 31 anos, tenho minhas responsabilidades como médico, como marido, como filho, e a minha vocação é servir como músico, e a minha vocação, na verdade, real, é servir em 288. E então isso, para mim, é dar a minha vida mesmo, assim, sabe? Dar a vida para que as pessoas possam, em qualquer lugar da Terra, ouvir algo que, quando tocar, vibrar no tímpano dela, vibre também no coração, vibre na alma, vibre no espírito, e aí o Senhor possa ter uma conexão única. Então, assim, no começo a gente ficou, muitos episódios a gente ficava chateado, né? Porque as pessoas não entendiam o que na verdade, achavam que 288 era uma banda e, eu sou contra a banda e então eu sou contra 288. Mas não tinha entendido nem o que era 288. E depois acaba ficando contra as pessoas que eles vêm, né? Então fica contra o Samuel, contra o Cauã. Gente, o que vocês estão fazendo? A gente serve no serviço de música faz mais de 20 anos e nunca teve nenhum problema. Agora vocês só estão vendo quem servia, né? E a nossa finalidade com o Constante é trazer essas palavras, é trazer essas mensagens. Não apegados a estilo. E aí que tem muito problema muitas vezes, né? Eu não gosto de um estilo, então não gosto de nada. E aí começa a confundir. Mas o interessante é que ao longo dessas 24 faixas a gente conseguiu mostrar para o público, falar, olha, não é um estilo, não se trata de um estilo, se trata de uma mensagem. Se trata de uma passagem, que aqui na Terra a gente tem uma passagem. A gente não está falando de estilo, a gente está falando de um Deus, né? Que ele pode falar com você através de trovões, através de uma sarça, ou através de um burro, ou através de um profeta, ou através do céu se abrindo. O estilo serve ao contexto e à mensagem, né? Exatamente. A maneira que você quer se expressar. E ponto, né? Então 288 é assim, gente. Todas as nossas decisões são sempre pautadas com muito temor, com muito amor, para transmitir Deus e não ter interferências. Ponto. Isso, assim, eu queria que a gente está com 50 e poucas pessoas aqui, assim, é isso. Não tem nada além disso. Eu e o Samuel, a gente não ganha nada financeiramente, a gente abre mão de todas as coisas exatamente por isso, para que a gente possa se doar a esse serviço, tá? Então, tenham esse carinho, né? Quando a gente fala assim, puxa, o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo para a gente está fazendo porque é um serviço que a gente vê que é necessário, né? E até muitas das pessoas que nos ajudaram, né? Tantos voluntários, eles realmente se doaram tanto porque eles perceberam que 288 é essa entrega, né? Então, quase não tem benefício, não. É só entrega. É bem para passar fome, carregar peso e levar. E vamos, entendeu?
E aí a gente vai ouvir crítica, não estou falando isso para a gente não ouvir crítica, a gente ouve crítica, a gente absorve, a gente muda muita coisa, mas a nossa intenção em todas as nossas atitudes é essa, levar o Senhor e levar o Senhor. Eu sempre falo assim, a gente está tentando diminuir distâncias, né, de pessoas que estavam distantes agora estão próximas. E é com isso que a gente quer fazer. A música é para trazer quem está longe para próximo. Né? Se você já conhece Deus e convive com Deus, graças a Ele. Mas seguinte, o dia vai acabar e vai começar outro. Você tem que começar tudo de novo. Então a música é exatamente para isso, para ser algo, um gatilho fácil. Né? Eu fui muito liberto pelo serviço de música e muito liberto também no ano passado. Estava lá, meu burnout, meu estresse, sobrecarregado. Os hinos foram também me ajudando, dando força até para trabalhar, que eu não conseguia. Então, assim, eu provei muito do poder que a música tem, né? E essa é a nossa intenção, do poder que a música tem, do hino tem, de trazer pessoas para Deus. E a gente não abre mão disso ser puro, disso ser santo. Né? Por isso que o nosso primeiro lançamento já começa, Santo Serei. E acabou. É daí que a gente vai partir. E a gente não abre mão de alcançar todos, né? Então, é como o Cauã falou, nós ouvimos crítica e, assim, eu creio que nós temos um coração aberto para elas, porque a crítica é uma amostra de uma preocupação. Então, a pessoa que critica, ela está preocupada. A gente precisa ouvir. Mas qualquer sugestão, seja crítica ou seja até proativa, que nos leve a limitar ou excluir alguém, essa a gente, infelizmente, vocês vão nos perdoar, pessoal, mas não vamos seguir. Porque, não, por que vocês não fazem só assim, só assado? Por que vocês não deixam de fazer isso? Não, gente, o nosso coração é alcançar todos. E para alcançar cada um, Deus tem uma estratégia diferente. Deus tem uma música diferente. Deus tem um estilo, uma instrumentação diferente. Então a gente não pode, por gosto pessoal de um grupo, por mais que esse grupo possa ser grande, ou ruidoso, ou os dois, a gente focar só numa coisa e excluir todos os demais. Então, se você não gosta de algum estilo musical, amém, a gente respeita, aceita, pode dar o dislike, porque é legal, isso é um indicador para nós. Não é que a gente, cada dislike dói o coração, dói um pouquinho, mas assim, é legal saber, porque também é uma forma da gente medir, né? Mas assim, a gente sabe que talvez aquele estilo que não é para você, é para aquele teu amigo, é para aquele teu familiar, é para aquela pessoa que você não conhece e não faz parte do seu ciclo cultural, social, né? Então, por amor a elas, deixa a gente variar, né? Diversificar. E aí, com certeza, vai ter também para você alguma coisa, e cada um de vocês vai receber alguma coisa. Então você não precisa gostar de 100% de tudo que o 288 produz. Mas se você gostar de uma música, essa uma música levar Deus na tua vida, você fica feliz, né, Cauã? Pra gente tem festa no céu. Tem festa no céu, tem festa no céu e festa em casa. É isso aí. É isso mesmo. Então, Constante quis mostrar um pouco isso aí. Exato. Isso foi o Constante. Essa é a essência de Constante. E esse foi um pouco do trabalho do Constante, né? A gente não vai ficar... Vamos ver se a gente consegue fazer um podcast de uma por uma. E a gente vai contando um pouco mais de cada composição, cada história. Vamos ver, a gente deixa dividido. Podemos convidar os compositores, tudo. Né? Amém. Então, isso aí. Vamos agradecer a todo mundo que participou aqui da live, que também que acompanhou o projeto por 2 anos, né? Acesse o nosso feed lá no Instagram. A gente tá tendo algumas postagens com respeito à última música e coloca lá comentários. Na última postagem, que vai ser a sexta, se você quiser colocar testemunhos, coisas que aconteceram, que realmente o Constante ajudou ou mudou alguma coisa na sua vida, por favor coloque, porque isso encoraja demais a gente. Muitas vezes isso aí é o alento que nos leva a continuar fazendo as coisas. Obviamente que o encargo vem de Deus, né? Mas acho que o consolo, muitas vezes o encorajamento vem da igreja, né? Vem dos irmãos e vem das pessoas. Então eu acho que, assim, se você puder, realmente compartilhe o que você ganhou, né? Compartilhe o que você tem, isso aí também ajuda outros, né, que se identificam com você.
Aí, para ajudar o 288 e o Constante, algumas dicas, sempre eu dou essas dicas no final. Assista o clipe, do começo ao fim, não para no meio para voltar, não dá refresh, né? Tenta assistir do começo ao fim. Compartilha ele, se engaja, comenta, dá joinha. Isso aí faz com que o YouTube nos classifique melhor pelo algoritmo. Ouça as músicas no Spotify, tudo isso aí nos ajuda. Se você falar, poxa, eu quero fazer uma doação, pode entrar na página do 288, lá tem um botão doar, né? A gente tem Pix já. E além da doação para produção, se você quiser fazer uma doação específica para divulgação paga, né, propaganda dos clipes, isso é muito útil. A gente tem feito uma conta que aproximadamente a cada R$50 a gente consegue, que é doado para promoção, propaganda em algum clipe, a gente consegue atingir de 1.500 a 2.000 pessoas. Isso na média. Ou seja, você às vezes você que é cristão e quer sair pregando o evangelho ou falando com seus amigos e com R$50, será que você conseguiria chegar em 2.000 pessoas, né? Mas então talvez com esses 50 de promoção você chegue em 2.000. Então tem várias formas de doar. Na verdade tem uma forma só de doar, que é depositando, mas você pode comentar ali sobre se você quer doar especificamente para alguma coisa. Mas principalmente o objetivo nosso não é fazer dinheiro. O objetivo nosso é que com o dinheiro produzir e levar a palavra de Deus para as pessoas. Então divulga, né? Compartilha. Manda tanta figurinha de bom dia no grupo, manda o link do novo. Manda o link do Constante, do 288. Dá bom dia, mas aí manda um link também. Fala, olha, o de hoje é esse aqui. Tem 24 dias para mandar. Isso aí. Então, obrigado, viu, por 2 anos aí de projeto. Valeu, parceiro. Às vezes era só nós dois, às vezes a gente era mais do que nós dois, mas a constante aí nesse projeto é que a gente estava todo mês preocupado junto, né? É verdade. E a gente tem que agradecer muito os irmãos que têm servido conosco, viu? O pessoal, grupo de mídia, quem está no grupo vai entender, né? O grupo da mídia, grupo de escritório, grupo de coral, grupo do Decisões e... Somos todos 288. Produtos, somos todos 288. Puxa, tem vários grupos e esses grupos, eles têm dado para nós muito encorajamento, né? Porque quando a gente estava sozinho, a gente recebia a mensagem dos meninos ali, das meninas, e isso tem nos encorajado. Agradecer também muito, né, pelo Constante, não só pela participação, mas pela permissão de entender também, de motivar a gente, por exemplo, o irmão Pedro Dong, o irmão Esdras Mar, né, que, puxa, nos motivaram muito, até em momentos que a gente não estava acreditando muito, os dois pegavam e disseminavam e tal, e falavam, olha, gente, isso aqui e tal, ficavam alegres com as composições. Então isso tudo para nós é muito, muito interessante, foi muito encorajador. Não tem como a gente não agradecer esses nossos irmãos. Não tem como. Muito obrigado. Ô, pessoal, não vou cantar não, eu tô cansado já, eu falei hoje o dia inteiro, tô com a garganta já... Não, pessoal, se quiser ouvir o Cauã cantando, tem um clipe novo chamado Jerusalém. Tá lá no canal do YouTube. Saiu agora há pouco. Se vocês quiserem me ouvir cantando, aí na Nova Jerusalém eu canto pra vocês, tá bom? Justo. Vai ser novo corpo, né? Quem sabe vai a laringe nova. Tchau, gente. Boa noite. Bom, na live, quando a gente fizer a live do Constante, a gente canta mais. Não é não? A gente avisa. Tchau, Samuel. Tudo de bom. Tchau, Cauã.